Bom, se eu continuei na filosofia, foi muito por causa do exemplo do Bento Prado Júnior, né? De fato, nossa relação não foi só uma relação de orientador e de orientando. Eu aprendi que, de uma maneira ou de outra, a filosofia ela podia tocar sua experiência pessoal de uma forma tal, a experiência dos conceitos podia estar enraizado na sua experiência subjetiva de forma tal que não se tratava simplesmente de constituir um horizonte de pesquisa e de saber, né? Era muito uma questão de organizar uma experiência de modo de vida, né? Eu acho que ele conseguia realizar isso de uma maneira muito impressionante. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu acho que ele tinha percebido de maneira muito clara como nós começávamos a entrar dentro de um processo de reprodução material no capitalismo que era marcado por essa generalização da forma empresa, né? Que é um dado, me parece, decisivo no interior da hegemonia neoliberal a partir dos anos 70. Né? Ou seja, essa ideia de que a estrutura do ensino, a estrutura da família, a estrutura mesmo da relação a si, ela é pensada sobre a forma empresa, né? Quer dizer, o caso da relação a si é tão exemplar, eu diria, o Brasil tem essa grande vantagem de colocar as coisas muito às claras, né? Então, por exemplo, o Brasil foi um país que conseguiu inventar uma revista que deixava isso de maneira muito evidente, pelo seu próprio título, que era Você S.A., né? Ou seja, eu diria que isso é só um sintoma muito ilustrativo, né, dessa generalização de uma técnica de governo, né, do qual a universidade não poderia sair incólume, né. Agora, eu diria que a universidade ela tem no seu interior um sistema de tensões muito forte. E talvez de todas as instituições de reprodução das nossas formas de vida, né, ela é aquela que guardou de maneira mais evidente esse sistema de tensões. Ela é ultrapassada por processos contraditórios, né? E é por isso que ela é o local privilegiado dessas explosões, das contradições da vida social, né? Então você tem, de fato, uma reconstituição, uma recondução bruta dela a essa forma, eu diria, essa forma da estrutura empresarial, né? Com a sua lógica muito clara e com a sua limitação de pesquisas, inclusive, né? Por exemplo, não é por outra razão que você vê como em vários departamentos você vai bloqueando mesmo a possibilidade mesmo de discussão a respeito daquilo que aparece como horizonte do saber, né? Os departamentos de economia são muito claros nesse sentido, né? Quer dizer, a ponto eu lembro, por exemplo, de manifestações em Harvard em 2008, 2009, dos estudantes falando que eles queriam estudar novos modelos de desenvolvimento econômico, né, porque, afinal de contas, talvez fosse uma questão de colocar um conjunto mais amplo de possibilidades sobre a mesa e no interior do processo de formação, né? Ou seja, você tem essa dinâmica que aparece, eu diria, mais uma vez, de uma maneira muito evidente nos embates internos da universidade. Eu acho que quando Bento Prado ele fala, olha, em 68 alguma coisa termina, eu diria termina o consenso. Termina esse consenso de que todos nós temos uma ideia mais ou menos partilhada do que deve ser a universidade, seja você liberal, seja você alguém ligado à esquerda, certo? A universidade então ela vai ser intocada, né? Porque
Quer dizer, porque isso foi um pouco, digamos assim, a própria história da Universidade de São Paulo. Né? Se você pensar o que foi a Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo foi um experimento de reconstituição da hegemonia paulista perdida na década de 30. Né? Então foi um dos raríssimos momentos de sagacidade da elite paulista, né? Que foi falar, não, peraí, nós perdemos o controle político do país, mas a gente tem condição de estabelecer, digamos assim, o controle da produção de ideias, né? Através da consolidação de um núcleo de pensamento forte para a formação das nossas elites. Então, o que acontece a partir dos anos 50? Esse núcleo ele vai saindo um pouco dessa função, vai se transformando no espaço fundamental de crítica social no Brasil, né? Quer dizer, que tinha sido, e essa eu diria, essa é o grande paradoxo do processo, né? Ele tinha sido pago pelo dinheiro da elite paulista, né? Então, só que durante muito tempo esse desconforto ele foi gerenciado. Porque, afinal de contas, era a universidade ela é o espaço da pluralidade, então ela devia ser respeitada e coisas desse sentido. Então foi isso que permitiu, por exemplo, um departamento como o nosso. Né? Só que em 68 esse acordo se quebra. Ele se quebra de maneira clara. Então começa esse processo que hoje nós vivenciamos de uma maneira muito, muito forte, que é o maior contraponto à universidade hoje é a elite que a produziu. No caso da Universidade de São Paulo, isso ainda é mais evidente. Quer dizer, quem tem mais ódio em relação à Universidade de São Paulo é a elite que produziu a universidade. Para os seus alunos, o Bento Prado ele representou duas coisas muito claras. A primeira era a possibilidade da filosofia se confrontar com seus exteriores, né? Dela não ser simplesmente a reprodução maquínica dos seus próprios textos, né? Dela poder realmente se apropriar de toda a matéria que lhe parece estranha, né? Como, por exemplo, a psicanálise, como, por exemplo, a literatura, né? Que são só dois setores que, de uma certa maneira, o Bento foi uma das pessoas que inaugurou esse tipo de pesquisa entre nós, filosofia da psicanálise, filosofia da literatura. Ela podia, ele e outros, né? Mas ele tem um lugar muito importante dentro disso, quer dizer, essa maneira de mostrar que a filosofia ela pode se assumir como um discurso vazio. Ela é um discurso vazio não porque ela não tem nenhum interesse, mas é porque ela não tem nenhum objeto que lhe seja próprio, né? Todos os seus objetos vêm do exterior, se você pensar bem. Por exemplo, é impossível você fazer estética sem ter um conhecimento profundo de crítica de arte. É impossível você fazer filosofia política sem ter um conhecimento profundo de ciência política. É impossível você fazer metafísica, ontologia, sem ter um conhecimento profundo de lógica. Certo? É impossível você ter uma reflexão sobre epistemologia sem conhecer de uma maneira absolutamente sistemática uma ciência, ao menos, né? Então, essa característica muito própria da filosofia, certo? De ter essa exterioridade a ser confrontada a todo momento, era algo que ficava muito claro num tipo de produção que o Bento era um dos pouquíssimos da sua geração que permitiam, né? Que davam essa possibilidade para os seus alunos, né? Então isso é por um lado. Por outro lado, ele representava um tipo de sensibilidade política, que é muito mais do que, de fato, um ativismo político. Ele nunca foi um ativista, no sentido forte do termo, como outros da sua geração foram, né, com todos os méritos que esse ativismo ele deve ser... Ele tem o seu direito, né? Mas, no entanto, eu diria que ele tinha um tipo de sensibilidade que lhe era muito próprio, que demonstrava como havia certas circunstâncias onde o gesto fala mais do que os discursos. A capacidade de se deixar tocar, a capacidade de se deixar envolver é um elemento fundamental. Por exemplo, ele foi um dos pouquíssimos professores que de fato foram expulsos da Universidade de São Paulo, sendo que era um dos poucos que não tinha militância organizada, entendeu? Não estava participando de nenhuma organização, nada parecido. Mas isso aconteceu porque havia uma aluna, né, que estava no limite de ser alvo da repressão, e ele incorporou a aluna no quadro de docentes, né?
dizer, isso lhe provocou afastamento, né? Ou seja, que eu acho que era muito típico dele, ou seja, uma situação limite, ela exige um engajamento. Ele tinha uma noção, isso eu sempre achei uma coisa muito impressionante, ele tinha uma noção muito clara do que é o engajamento em relação a certas situações, né? Para além do cálculo de estratégia, do cálculo tático, do que se deve fazer em tal situação ou outra, ele tinha uma noção do insuportável, que acho que é um elemento fundamental para a experiência política, porque a experiência política é uma definição do que é inegociável, né? Do campo do inegociável, não é a arte da negociação, ao contrário, é a definição do que é inegociável, né? E isso ele tinha de uma maneira muito clara. Ele é um sismógrafo da deterioração do vínculo social, né? E não só um sismógrafo, quer dizer, ele é alguém que sempre lembrou, de uma maneira ou de outra, é necessário se engajar quando as placas tectônicas elas saem do seu lugar. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Às vezes penso quão imenso é o mundo a girar, pra lá e pra cá, que medo que dá. Um sentimento tão intenso do tempo e o vento soprar, de dentro dos mistérios do céu e do mar. Às vezes penso